Eu achava que inteligência emocional era só aprender a controlar suas emoções. Mas depois que eu comecei a estudar sobre o assunto, eu descobri que tinham vários hábitos do meu dia a dia que me deixavam ansiosa, que sabotavam os meus resultados e geravam vários problemas de relacionamento em várias esferas. Então hoje eu quero compartilhar com você 5 hábitos que eu eliminei depois que eu comecei a estudar inteligência emocional que fizeram muita diferença na minha vida. Mas se você é novo aqui, deixa eu me apresentar, meu nome é Liza, e aqui nesse canal a gente fala sobre relacionamentos, sobre o funcionamento da mente e sobre como você pode desenvolver uma vida intencional para ser tudo aquilo que Deus te criou para ser e viver os planos dele para sua vida. E sem mais delongas, vamos para o primeiro hábito. Estou aqui com o meu roteirinho, então às vezes eu vou dar uma olhadinha aqui para lembrar. Mas foi parar de assistir TV aberta, noticiários. Eu lembro de quando eu morava em Itabuna, que eu fazia cursinho, e eu chegava para almoçar na casa da senhora que tinha um pensionato, e ela assistia todo dia o Bocão. Gente, não sei na cidade onde você está assistindo, mas eu tenho certeza que algum desses canais você já viu. Cidade Alerta, não sei o que, Bocão. Parece que o sangue está escorrendo assim da TV, de só desgraça que passa. E eu, na época, eu não entendia, não estudava sobre isso, mas eu sentia. Eu lembro que eu decidi sair de lá, eu falei, eu não aguento mais morar aqui, porque eu sentava para almoçar e eu ia escutando aquilo, ia me dando uma opressão, eu ia ficando tão para baixo, e eu falei, não, eu não suporto mais. E eu era um pensionado, então eu não tinha esse controle. Mas dali eu já sentia que não me fazia bem, eu já comecei a identificar que não me fazia bem, e parei de assistir. E, assim, recomendo, porque se você pensar um pouquinho, nenhum noticiário de criança que foi abusada, de, sabe, coisas que te geram sentimentos terríveis, você vai ficar com raiva, você vai ficar com ódio das pessoas, você vai ficar triste, você vai ficar depressivo, e você não vai fazer diferença na vida de ninguém, essa é a verdade. Tem gente que usa aquela desculpa, mas eu gosto de ver para eu poder orar. Você não precisa saber detalhes do que está acontecendo para você orar pelas pessoas, você não precisa saber qual foi a menina na cidade tal que foi abusada para você orar pelas crianças que sofrem abuso no mundo. Não precisa. Você só vai ficar depressivo e não vai resolver o problema de seu ninguém. E nem da criminalidade, a gente não reduz criminalidade assistindo gente assaltada, gente que tomou tiro. Então, eu prefiro, eu gosto, a Camila Vieira fala, podem me chamar de alienada, eu também prefiro ser alienada do que ficar alimentando sentimentos ruins dentro de mim. Segundo hábito, parar de levar tudo para o pessoal. Nem tudo é sobre você. Às vezes, assim, quanto mais imaturidade emocional a gente tem, mais a gente se ofende com facilidade. Você vai numa recepção de hospital e a pessoa olha para você diferente, a pessoa já tá te olhando torto, já tá te tratando mal, tudo você já vai absorvendo porque é sobre você. E às vezes a pessoa só tá tendo um dia ruim, às vezes é o jeito dela, ou às vezes ela tá num dia que tá pra virada, alguma coisa aconteceu na vida dela e você não sabe, e você já assume que ela tava querendo te fazer sofrer, a pessoa nunca nem te viu na vida, nem sabe quem é você. Então para de levar tudo pro pessoal. Eu lembro que, mesmo depois de ter estudado tudo, gente, inteligência emocional é uma coisa que você precisa praticar constantemente. No meu pré-natal de Joseph, eu lembro de ir para ginecologista, e o povo alemão é bem diferente do povo brasileiro. Então eu tava naquela expectativa, né, de chegar mãezinha, primeira gravidez. Não. E eu lembro que as primeiras consultas eu sofria, mas eu sofria porque eu culpava médico, eu ficava me comparando com as questões do Brasil, querendo que as coisas fossem diferentes. E chegou um momento que eu percebi que não era sobre mim, ela não estava querendo me fazer mal, era o jeito dela. O jeito dos alemães são diferentes, eles são mais diretos, mais secos, e tá tudo bem. É eu lembrar que as coisas não precisam girar ao meu redor, que as pessoas são diferentes e tá tudo bem. Isso tira um peso também de cima de você. De você, a pessoa te olhou torto na rua, é porque não gostou da sua roupa, ou tá tendo preconceito com você por conta da sua cor da pele. Nem tudo é sobre isso. E essa é uma das características, na realidade, quando a gente não tá bem emocionalmente.
A gente acha que tá todo mundo olhando pra gente, tá todo mundo sentindo o nosso cheiro, coisas, e a gente começa a ficar viajando e criando um monte de paranoia. Nem tudo é sobre você. Principalmente se você tá vendo aquela pessoa pela primeira vez na vida e ela fez alguma coisa que você se sentiu ofendida, não é sobre você. Existe uma questão que é de referência, que a pessoa olhou em você e às vezes gerou um gatilho. Quando ela olhou para você, ela lembrou de alguém e gerou um conflito nela e ela tá te tratando mal porque às vezes ela tá insegura em relação a você. Então, assim, não toma para você e fica se sentindo mal e sofrendo, ofendido. Deixa, deixa isso pra lá. Assim, entende que quando a pessoa fala algo é agressivo com você, é muito mais sobre ela do que sobre você. Terceira coisa, assistir séries, filmes de drama. Esse aqui, olha, eu confesso que demorou para eu poder perceber também, porque eu amava, passei a minha adolescência inteira assistindo vários dramas, e quando eu comecei a estudar, eu falei, gente, o quanto de prejuízo que as minhas horas de Grey's Anatomy, que eu maratonava, assisti várias temporadas, eu amava assistir aquilo. O problema é, quando você assiste muito sobre drama, a química emocional, os hormônios que te despertam, seu cérebro não difere o real do imaginário. Isso vai gerando um vício emocional. Você vai precisando sentir aquilo mais e mais e mais, assistindo ou na vida real, e você começa a provocar situações na sua vida, porque você precisa daquele drama. Então, você começa, as pessoas ao seu redor, nos seus relacionamentos, você vai gerando situações que te façam sentir essa mesma química, e principalmente em relacionamentos afetivos. Eu lembro que quanto tempo demorou para eu conseguir ir quebrando as crenças para que eu não vivesse um relacionamento que fosse uma roleta russa, que me gerasse toda essa ansiedade e aquele medo e a dor, sabe? E o medo de alguma coisa acontecer. Gente, se poupem. Eu te digo assim, quanto mais você assistir, o seu cérebro vai entendendo que ele precisa mais daquilo. Então, olha, fica a dica aqui de amiga. Se você também gosta muito de drama, comece a observar na sua vida o quanto de drama você tem criado, o quanto você tem atraído, e se você quer continuar vivendo esse drama todo, porque se você já tem esse vício emocional assim como eu tinha, vai demorar um tempo aí para quebrar, mas você vai ter que ser muito intencional. Enquanto eu não encontrei meu marido, gente, eu não e até hoje eu não voltei a assistir filme nem série, eu não assistia um filme que tivesse o mínimo de drama. Era só as comédias românticas, levezinhas, porque eu queria um relacionamento leve. Então, se você também quer, ó, foge de novela, foge de drama, porque você vai atrair isso para sua vida, inconscientemente. Quarto hábito, parar de alimentar pensamentos negativos. Eu amo a alusão que fala do passarinho. Por quê? Eu não consigo impedir o passarinho de pousar na minha cabeça, mas eu posso impedir ele de fazer ninho. Então, ao longo do dia, porque inteligência emocional é algo que você tem que se observar todos os dias, vão passar milhares, milhões de pensamentos na sua cabeça. Mas você escolhe aquele que você quer alimentar. Então, se veio algo ruim, automaticamente eu não consigo eliminar um pensamento, mas eu consigo sobrepor com aquilo que eu quero pensar. Então, veio um pensamento ruim, eu vou e intencionalmente penso outra coisa que eu quero pensar. Eu vou dando para minha mente aquilo que eu quero pensar. Porque quanto mais você alimenta pensamentos negativos, gente, eu já cheguei assim a chorar só imaginando uma situação que tinha acontecido, e você vai viajando naquele rolê que, tipo, só existe na sua cabeça, não tem nada acontecendo, e você cria todo um cenário na sua cabeça, e você tá ali sofrendo, chorando por algo que nunca vai acontecer. Então, quando o pensamento ruim vier, escolhe. Pensa em uma coisa positiva, canta uma música que seja positiva. Eu amo música porque a música tem esse poder. Então, quando você está passando por uma situação de medo, está passando por um momento que tem várias coisas que podem acontecer, vários cenários possíveis, e a sua mente vai te puxar toda hora para o negativo,
canta uma música que te leve para o positivo, algum versículo da palavra que vai declarar algo diferente, para que o seu foco não fique no negativo. Não deixa pensamento negativo fazer ninho na sua cabeça. E o hábito 5, parar de culpar as circunstâncias por tudo. A coisa mais fácil da vida é você terceirizar a culpa. Ah, não deu certo porque fulano não fez para mim. Se um detalhe tivesse acontecido e o governo não tivesse mudado isso, as coisas teriam funcionado. Para de culpar a situação por tudo. A melhor coisa que você pode fazer na sua vida, quando você olhar para todos os resultados, é você escolher aquilo que você pode controlar. Por quê? As circunstâncias eu não controlo. Você não controla a família que você nasceu, ou muitas coisas durante a sua infância até a sua vida adulta, muita coisa não foi você que escolheu. Mas hoje, olha para a sua vida e pensa, o que eu posso controlar? E foca naquilo que você tem controle. Porque se você ficar olhando para as circunstâncias, a sua vida nunca vai mudar, você vai se sentir impotente o tempo inteiro. Você vai terceirizar a culpa, porque é muito mais confortável, mesmo que doa. Não estou dizendo que você goste do resultado. Gente, tá tendo obra aqui, tá tendo um barulho aí, mas enfim. Se sair algum barulho, você já sabe do que é. Então, mesmo que seja desconfortável, zona de conforto no desconfortável, entendeu? Você se acostuma com aquilo e você não paga o preço de sair desse lugar. Porque quando eu assumo a responsabilidade, o que eu posso mudar? Qual é aquilo que eu tenho responsabilidade e eu posso fazer diferente? O que eu posso aprender nessa situação para eu fazer diferente da próxima vez? Quando eu chamo a responsabilidade para mim, eu tenho que pagar o preço da mudança. Porque enquanto eu estou só culpando as circunstâncias, terceirizando a culpa para outras pessoas, eu não preciso mudar, porque a culpa não é minha, entendeu? Eu sou o alecrim dourado, que vítima, que sofre as coisas e tudo de ruim acontece comigo. Mas o que eu não aprendi? Porque sempre aparece uma pessoa ruim para me maltratar e não sou eu que preciso aprender a me posicionar, a impor limites, a me comunicar melhor, sabe? Desenvolver novos hábitos e mudar é difícil, porque qualquer situação boa ou ruim sempre vai ter um benefício escondido, nem que seja você não ter que mudar. Então, quando eu culpo as circunstâncias, isso me mantém num lugar confortável, que se você perguntar, a pessoa vai dizer que para ela é desconfortável, não é o resultado que ela queria, mas ela não precisa pagar o preço da mudança. Hábitos, esse foi um dos mais difíceis e o que fez mais diferença na minha vida foi desenvolver a autorresponsabilidade. De todas as vezes que algo acontece, é pensar o que eu poderia ter feito diferente? O que eu preciso fazer diferente da próxima vez para que eu não tenha esse mesmo resultado? Então, o que eu tenho de controle? Porque as circunstâncias elas sempre vão acontecer, mas o que está no meu controle? E se esse vídeo fez sentido para você, deixa aqui nos comentários para mim quais desses hábitos você precisa abandonar, que está fazendo mais diferença na sua vida. Deixa o seu joinha, se inscreve aqui no canal, a gente tem vídeo toda semana. E compartilha para que outras pessoas sejam despertadas para esses hábitos ruins e para os resultados que eles trazem para a vida. E que Deus te abençoe.